Para além das aplicações imediatas do Teorema de Pitágoras a um triângulo retângulo, algumas particularmente interessantes e irei partilhar algumas delas. Se eu tiver um quadrado, posso traçar a sua diagonal, quadrado do lado L e a diagonal D, e através do Teorema de Pitágoras nós conseguimos descobrir uma expressão que relaciona o lado com a sua diagonal. Claro que para podermos aplicar o Teorema de Pitágoras temos sempre de ter um triângulo retângulo. E é o caso aqui, temos aqui um triângulo retângulo. Portanto, estamos em condições de aplicar o Teorema de Pitágoras. Como o triângulo é retângulo, pelo Teorema de Pitágoras nós temos o seguinte: d ao quadrado igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Então, d ao quadrado igual a 2 lado ao quadrado. Agora podemos aplicar a raiz quadrada e separar isto em duas raízes quadradas. Tal como fazíamos quando tínhamos raiz quadrada de 50, fazíamos 2 vezes 5 ao quadrado e separávamos em duas raízes, que é isso que vamos fazer aqui. Raiz de 2 vezes raiz de lado ao quadrado. Aqui podemos dizer que corta. Então o D igual a mais ou menos raiz de 2 vezes L. Agora só falta dizer como o D é maior do que zero, porque é a medida de um comprimento. Eu estou a abreviar um pouco aquele textinho que costumo citar, tanto aqui no início como aqui, está implícito. O D é igual a raiz de 2L. Então, conclusão, vou só acrescentar aqui diagonal de um quadrado. É a primeira aplicação. E vamos escrever aqui a conclusão que a diagonal de um quadrado de lado L é D igual a raiz de 2L. Okay? Primeira aplicação, muito simples. É algo que qualquer aluno, principalmente ensino secundário, deve saber imediatamente, apesar de também ser capaz de aplicar o Teorema de Pitágoras para determinar isso, assim com todo o rigor, mas deve saber sempre que, dado o lado de um quadrado, a sua diagonal é sempre esse número multiplicado por raiz de 2. Por exemplo, se o lado for 10, a diagonal é 10 raiz de 2. Se o lado do quadrado for A, a diagonal do quadrado é A raiz de 2. Então vamos agora um pouco mais complicado, os cálculos um bocadinho mais elaborados. Altura de um triângulo equilátero. Dado um triângulo equilátero, que não é retângulo, nós conseguimos, de lado L, nós conseguimos descobrir aqui um triângulo retângulo. Basta dividir ao meio. Eu vou querer descobrir uma expressão para este H de altura. Não é H de hipotenusa, mas H de altura. Eu vou querer uma expressão para esta altura. Então, eu consigo descobrir aqui um triângulo retângulo, como há pouquinho encontrei ali um triângulo retângulo. Aqui também vou encontrar um triângulo retângulo. E então, eu posso descobrir aqui pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa L, e vai ficar sozinha. Só que neste caso, como a incógnita é um dos catetos, eu vou escrever este cateto em primeiro lugar. Então, h ao quadrado mais... Isto aqui não vai medir L, vai medir L sobre 2. Então vou escrever h ao quadrado mais
L sobre 2 ao quadrado igual a L ao quadrado. Então o que é que eu posso fazer? Atenção que está tudo ao quadrado. Isto vai ficar h ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 igual a L ao quadrado. Agora, este L ao quadrado sobre 4 vai para o segundo membro. H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. H ao quadrado igual a, reduz ao menos do denominador, 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4. Reduz ao menos do denominador. Eu não precisava fazer estes passos todos, particularmente estes que estou a fazer agora, mas prefiro fazer. Então, h ao quadrado igual a 3L ao quadrado sobre 4. E agora, h ao quadrado igual h ao quadrado não. H apenas igual, porque a partir do momento em que faço a raiz quadrada, já não tenho ali o L ao quadrado, o H ao quadrado. E também não é 2. Já estou a pensar um pouco à frente. Claro que é assim. Mais ou menos. Continuando. H vai ser igual a mais ou menos. E agora vou separar isto em 3 raízes. Raiz de 4, raiz de 3 e raiz de L ao quadrado. Este corta com este. E o raiz de 4 é fácil de calcular. Então, h igual a mais ou menos raiz de 3 L sobre 2. Eu vou pôr isto de maneira ligeiramente diferente. H igual a raiz de 3 sobre 2 vezes L. Mais ou menos ali. Então, falta aquela expressão, aquela justificação. Como h é maior do que 0, h igual a raiz de 3 sobre 2 vezes L. Então, vou escrever aqui ao lado, já não tem espaço. Pus isto tudo por aqui abaixo, agora já não tem espaço. Então, conclusão, a altura de um triângulo equilátero de lado L é h igual a raiz de 3 sobre 2 L. Okay? Duas aplicações bastante interessantes. Não direi necessariamente simples, mas muito, muito importantes e interessantes. Okay? Vamos a uma outra aplicação ainda, que é como marcar pontos, representar pontos, representação de raízes quadradas na reta numérica. Por exemplo, se eu quiser representar raiz quadrada de 2 na reta numérica, eu sei que fica algures entre o 0, entre o 1 e o 2. Mas a questão que se pode colocar é onde? Reparem que raiz de 2 é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, se formos a ver, eu vou fazer aqui um desenho ao lado, se eu assim, 1, aqui vai medir raiz de 2 pelo teorema de Pitágoras. Então, o que é que fazemos? Construímos aqui um triângulo retângulo de catetos 1 e 1. Esta distância aqui vai ser igual a raiz de 2.
E pegando num compasso, eu consigo transportar esta distância daqui para aqui. Então, e aqui está assinalado o número irracional, raiz quadrada de 2. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, 2 mais raiz de 5. O raiz de 5, temos de pensar sempre. Eu consigo escrever de uma forma fácil o 5 como a soma de 2 quadrados. 1, 2, 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1, raiz de 5. Então, eu vou querer marcar o número 2 menos raiz de 5. Claro, posso sempre marcar um valor aproximado usando o valor aproximado, fazendo a calculadora e achando um valor aproximado. Está aqui o 2. Eu vou construir este triângulo, não vou construí-lo em altura, vou construí-lo mais assim. Reparem. Aqui, altura 1. Aqui, esta 2. Assim. O Teorema de Pitágoras diz-nos que aqui mede raiz de 5. E porquê é que eu construí o triângulo desta maneira? Para que eu consiga agora andar raiz de 5 para trás, a partir do 2. Faço por aqui este tracejado, como um pouquinho. Isto mede raiz de 5 e isto também mede raiz de 5, portanto, 2 menos raiz de 5. Vou só marcar aqui menos 1, menos 2. Então, este número que aqui está marcado é 2 menos raiz de 5. Mais exemplos destes poderiam ser feitos. Vou só dar mais um exemplo para o raiz de 3. O raiz de 3 já não é tão fácil. O raiz de 3 não é soma de 2 quadrados perfeitos. Portanto, eu vou ter de fazer isto de maneira ligeiramente diferente. Se eu tiver aqui 1 e tiver aqui raiz de 2, ali vou ter raiz de 3. 1 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, 2 mais 1 dá 3, aquilo dá raiz de 3. Então vou tentar marcar este número aqui na reta numérica. Começo por marcar o raiz de 2, como fiz há pouco ali em cima. Faço esta construção. Este tracejado. E aqui é raiz de 2. E agora vou construir um outro triângulo. Aqui mede 1. Aqui mede raiz de 2. Ali vai medir raiz de 3. E faço este tracejado e tenho aqui o raiz de 3. Okay? A escala não está muito boa, mas a ideia é esta. Raiz de 2. Isto mede raiz de 2, isto mede 1. Então isto mede raiz de 3. E portanto chego ali ao raiz de 3. Uma outra aplicação é na geometria no espaço. Vai ser particularmente útil no 9º ano, mas vamos ver aqui a altura da face lateral de uma pirâmide. Uma pirâmide é sempre um sólido geométrico não muito fácil de desenhar.
Temos aqui o vértice. Estas duas e também esta são faces visíveis. Não sei assim tão mal. E tem aqui uma pirâmide quadrangular e tem aqui o centro da base. E tem uma certa altura. Isto até é uma forma para calcular o volume, mas nem é isso que eu quero. Eu quero, sabendo a altura e sabendo o lado, a aresta da base, descobrir quanto é que mede daqui, não ali, mas daqui até aqui. Quanto é que será que mede isto? Ok? Vou chamar B. Ok? É um exercício interessante e para isso nós temos de descobrir, já descobri, né? Um triângulo retângulo. Imaginem que temos aqui um certo valor, temos aqui outro valor e queremos descobrir este. Então, por exemplo, a altura da pirâmide, eu vou pôr valores simpáticos para não complicar muito. A altura da pirâmide é 12. A aresta da base é 10. A altura da face lateral, quanto é? Isto é particularmente útil até para descobrir a área total da pirâmide, que é a área da base mais 4 vezes, neste caso, 4 vezes a área de cada triângulo. Sabemos a base do triângulo, que neste caso do exemplo é 10, e falta-nos saber esta altura, que não vai ser 12, vai ser um pouquinho mais, porque 12 é daqui a aqui vai ser ligeiramente mais. Então, o que é que nós podemos fazer? Temos de encontrar ali um triângulo retângulo. Há um exemplo parecido com este que podia ser feito com um cone. Com um cone é mais simples porque é mais fácil de perceber. Poder ter aqui o raio, a altura e aqui a geratriz, que é um segmento reta que vai desde o vértice, por assim dizer, o vértice do cone até à base. Então, o que é que nós temos aqui? 5, 12, 13. Maravilha? Agora é só aplicar o teorema de Pitágoras. Não é 13. 13 já estou a calcular, não é? Vamos chamar-lhe B. Então, B ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. B ao quadrado igual a 144 mais 25. Quem já fez várias vezes o teorema de Pitágoras já está habituadíssimo a estes números. E B igual a mais ou menos 13. Como B é maior do que 0, B igual a 13. Em geral, se nós tivermos aqui o H, o B e o A, eu vou escrever aqui uma formulazinha. Se eu, em vez de estar aqui com estes valores particulares do 12 e do 5, eu tivesse o A e o H, podemos escrever em geral, mas atenção, não é uma forma que alguém deva decorar. Deduz-se a forma. Em geral, a altura de uma face lateral, que é um triângulo, de uma pirâmide quadrangular de altura H e aresta da base A é, vamos lá pensar um bocadinho,
O que era este 144? Era a altura ao quadrado. Reparem que depois vem aqui para dentro da raiz quadrada. É b igual a raiz quadrada de h ao quadrado mais quem? 25, que neste caso era 5 ao quadrado. E o que era o 5? Era metade do a. Mais a sobre 2 ao quadrado. Só uma curiosidade. Se fosse num cone, diríamos, em geral, a geratriz de um cone é de altura h e raio r é g igual a raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado. Apenas essa curiosidade, ninguém precisa de decorar esta fórmula, mas num caso concreto é bom que consiga chegar a este valor aqui. Estamos já com algumas aplicações, vamos ver mais duas. Uma que vai ser muito importante no décimo ano, distância entre dois pontos, porque a fórmula entre dois pontos a fórmula que está no décimo ano para a distância entre dois pontos resulta do teorema de Pitágoras. Então imaginem que eu quero determinar qual a distância, é apenas um exemplo, qual a distância entre os pontos 4, 2 e menos 2, 4. Então vou desenhar aqui. Então, 4, 2. Eu vou pôr aqui o ponto A e o ponto B. 4, 2. 4, 2. E o menos 2. 4. Qual a distância entre estes dois pontos? O que é que fazemos? Para aplicar o teorema de Pitágoras, obviamente, um triângulo retângulo. A distância entre estes dois pontos é esta. E eu construo aqui, até vou por aqui, isto mede AB. Então, o que é que eu posso fazer? AB ao quadrado é igual aqui. Quanto é que mede daqui a aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mas porquê 6? 4 menos 2. Então, 6 ao quadrado. Eu vou por aqui, dizer de onde é que vem este 6. 4 menos 2. Então, vou por aqui 4. Não era aqui 4, desculpem. 4 menos 2. Este menos aquele. Mais, quanto é que é a altura deste triângulo aqui? 2. 2 ao quadrado. De onde é que vem este 2? Agora fiz aqui uma pequena asneira. 4 menos 2. 4 menos 2. Em geral, eu até poderia ter feito a conta ligeiramente diferente, fazendo 2 menos 4. Não haveria problema, porque ao elevar ao quadrado ficava na mesma positivo. Então, AB ao quadrado igual a 36 mais 4, AB ao quadrado igual a 40. Então, o AB vai ser igual a mais ou menos raiz de 40. Então, o AB
vai medir mais ou menos 2 raiz de 10. Então, como AB é o comprimento, a medida do comprimento tem de ser maior que 0, logo AB igual a raiz de 40 ou 2 raiz de 10. Em geral, eu vou pôr aqui, provavelmente não poderão não perceber esta fórmula, mas ficam já a saber que esta fórmula vai aparecer mais tarde. Em geral, a distância entre dois pontos A de coordenadas x, y, né? Mas vou pôr x1, y1 e B, x2, y2 é, não precisam de se assustar com o que vai aparecer aqui, AB igual, porque nunca vou pedir isto no 8º ano. Não é de suposto aplicarem esta forma. Mas como é que se faz? De onde é que veio este 6? Foi de a abscissa deste menos a abscissa daquele. Qual é a abscissa do A aqui? x1 e x2. Fazemos x1 menos x2 ao quadrado, mais... E de onde é que veio aquele 2? Veio da abscissa deste menos a abscissa... ordenada deste menos a ordenada deste. Ordenada menos ordenada. y1 menos y2 ao quadrado. Está aqui uma fórmula muito útil e que, a partir do 10º ano, é usada sem sequer pensar que se está a aplicar o teorema de Pitágoras. Por fim, teorema de Pitágoras no espaço. Se eu quiser calcular quanto mede a diagonal de um paralelepípedo, falta desenhar aqui as linhas que não são visíveis. Se eu quiser medir quanto vai daqui a aqui, eu posso fazer isto de várias maneiras. A maneira mais simples será, se eu souber quanto mede cada um dos lados, vou chamar este A, a este B, e se mede B aqui, também mede B ali, isto vai ser importante já daqui a um bocadinho, e aqui mede C. Então, se eu quiser saber quanto mede aqui, a ideia será esta. Primeiro vejo quanto mede daqui a aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, e depois aplico o teorema de Pitágoras outra vez a este triângulo retângulo. Primeiro, este triângulo aqui é retângulo, apesar de não parecer pelo desenho, mas é, devido à profundidade, é retângulo, porque isto, a base é um retângulo, e este aqui também vai ser retângulo. Então, como é que eu posso fazer? Posso aplicar o teorema de Pitágoras com letras. Vou aplicar mesmo com letras. Depois eu faço um exemplo particular no fim. Então, eu posso dizer pelo teorema de Pitágoras que C ao quadrado... falta-me pôr aqui D minúsculo. Aplicando o teorema de Pitágoras, aqui, vou desenhá-lo assim, este aqui, mede A, metade desta base, A, B e D. Então o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, então posso dizer que D igual a mais ou menos raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Como D é maior do que 0, o D vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora vou aplicar, agora já sei quanto é que mede este D, e vou aplicar agora a este triângulo.
D. Daqui a aqui mede D minúsculo, que já sabemos quanto é aquilo. E esta altura que vai ser C. E vamos aplicar o teorema de Pitágoras outra vez. Então podemos dizer que D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais D ao quadrado. Então isto é equivalente a dizer que D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais quem? O que era D ao quadrado? Era a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que se formos aqui até buscar aqui antes, o D ao quadrado era quanto? A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas eu, para não fazer mais confusão, eu vou pôr assim mesmo. Então isto é equivalente a dizer que D ao quadrado é igual a, então já vou pôr por ordem, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Equivalente a dizer que D igual a, mais ou menos, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Como D é maior que zero, D igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Em geral, então, a diagonal de um paralelepípedo de dimensões A, B e C é diagonal espacial. Esqueci-me de espacial. É D igual a raiz quadrada de ok? Agora, como tinha prometido, e para terminar, um pequeno exemplo de aplicação, até de aplicação disto, que é diagonal de um cubo. Então vou desenhar aqui um cubo e para facilitar, podia ser com A na mesma, mas para facilitar vou dizer que a diagonal é 6. A aresta mede 6. E eu quero saber o comprimento desta diagonal. Primeiro vou achar quanto é que mede esta e depois vou achar quanto é que mede esta. Então, em primeiro lugar, o D ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. O D ao quadrado igual a 36 mais 36. O D ao quadrado igual a 72. Então, o D igual a mais ou menos raiz de 72. Então, como D é maior do que zero, D igual a raiz de 72. Agora, para achar a diagonal espacial, dizemos que D ao quadrado é igual a 6, não é? 6 ao quadrado mais raiz de 72 ao quadrado. Eu vou fazer assim para a frente, por uma questão de espaço. Então, D ao quadrado é igual a 36 mais 72. Então, D ao quadrado é igual a 108. Portanto, o D vai ser igual a mais ou menos raiz de 108. E se fizerem as contas, neste caso é particularmente interessante, o D é igual a mais ou menos 6 raiz de 3. Se aqui em vez de 6 eu tivesse um A, aqui ia ficar A ao quadrado, 2A ao quadrado, por aí fora, e aqui iríamos ter raiz quadrada de 2A ao quadrado, aqui ia ficar 3A ao quadrado. Fazendo as contas por aqui fora, iria ficar A raiz de 3. Ou seja, tal como a diagonal do quadrado é obtida do lado do quadrado multiplicando por raiz de 2, a diagonal espacial de um cubo é obtida
dar esta multiplicando por raiz de 3. Vou por aqui só como d é maior do que 0, d igual a 6 raiz de 3. Okay? Várias aplicações, vamos só relembrar. Diagonal de um quadrado, altura de um triângulo equilátero,